Voltamos com esta galera linda. É isso, pessoal. Vamos embora para a segunda parte da aula de funções que eu espero que vocês estejam curtindo, né? Porque é uma aula assim muito tem que ser, meu amigo, tem que ser. Qual é o exemplo que eu vou dar, né? É isso, Bia, é isso, vambora. Dá nem pra ficar mais tempo na cantina. E como é que tá o príncipe? Como é que tá o príncipe? Tá tudo certo? Gente, eu espero que esteja tudo bem com o príncipe aí, tá? Tô torcendo demais, 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 demais mesmo. Enquanto isso, a princesa está aqui, né, ó? Passando aí na timeline de vocês, ó. É isso, a princesinha, a princesinha. Não tá, fica com foco aí. A princesinha. É isso, aqui, ó, foco. Mexendo bastante. Tem que ser, tem que ser. É importante. Importante. E tem um período, né, que quando você vai pro médico, pelo menos a médica diz, né, que após as refeições, né, ele mexe, sei lá, umas 6, 7 vezes. É sinal de vitalidade, né? Minha filha é uma princesa, não tem como, tem como não. Não tem como bater não. Me desculpem, meninas, mas não tem como não, certo? É minha filha. Pessoal, vamos deixar de conversa e vamos ao que interessa. Vamos continuar nossos exercícios, tá certo? Porque hoje é dia de exercício. Hoje a gente tem pouca coisa para explicar, mas ao mesmo tempo a gente tem muita coisa, certo? E aí a gente vai começar aqui novamente, né? Dessa vez falando de gráficos, eu pensei assim, poxa, será que não seria legal pegar uma questão mais contextualizada e uma questão que fosse do Enem? Aí o meu subconsciente fez assim, Adilson, faça isso, por favor, para eles, tá? Porque uma questão do Enem vai ser importante para eles entenderem como é que essa parte cai no próprio Enem, tá? Então a gente vai resolver questões das mais diversas aqui. Nessa primeira, a gente vai resolver um modelo Enem, tá certo? Então, será que vocês estão preparados? Eu aposto que quando terminar essa questão, vocês vão dizer assim, Enem, se tu quiseres, essa eu tô pronto. Você vai ver, ó. Vamos lá. O modelo predador-presa consiste em descrever a interação entre duas espécies, sendo uma delas presa, serve de alimento, para outra predador. A resposta funcional é a relação entre a taxa de consumo de um predador e a densidade populacional da sua presa. A figura mostra 3 respostas funcionais, F, G e H, em que a variável independente representa a densidade populacional da presa. Então, nesse caso, pessoal, é uma questão que, na verdade, se você olhar, você não precisa nem dessa última informação, porque a própria questão já diz, ó, densidade populacional da presa, e aqui seria a taxa de consumo. Vamos ver qual é o comando da questão? Vamos lá, eu vou destacar aqui o comando da questão. Qual o maior intervalo em que a resposta funcional f de x é menor do que as respostas g e h de x simultaneamente? Ou seja, ele quer o menor intervalo. Gente, o menor intervalo de quê? Essa é a pergunta. O menor intervalo de quê? Quando ele coloca desse jeito, ele está querendo qual é o menor intervalo do domínio em que a resposta f de x, lembre que f de x é o y, f de x é o y. Então, f de x ele está dizendo assim, qual é o intervalo do domínio em que a imagem de f é menor do que a imagem de g e a imagem de h. Então, observem, por exemplo, que nesse início aqui, ó, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, de A até B. Você vai observar que F é a linha contínua.
Então, uma vez que F é a linha contínua, você vai perceber que nesse intervalo aqui, que vai de A até B, olha o que está acontecendo com F. Ó. F, meus amores, ele está acima da G e da H. Então, nesse caso, no intervalo de A até B, eu estou dizendo que o F ele é maior do que a G e maior do que a H. Vocês entendem o que eu estou colocando? Bota aí no chat. Então, no intervalo de A até B, não. No intervalo de A até B, não. Então, quando você enxergar bem direitinho, ó, vamos ver alternativa por alternativa. É de 0 até B? Não. De 0 até B, vocês vão perceber que a todo momento F está acima das duas funções, certo? Então, de F até B, ou de 0 até B, não é. De B até C, pô, de B até C, vamos ver aqui, de B até C eu vou marcar de vermelho. De B até C, a F, ela tá aqui, ó, no meio das duas, meus amores. Então, de B até C, não é. Será que é de B até E? Gente, se de 0 até B não é, se de B até C não é, então de 0 até B, de B até E, será que é? Não. De B até E não é não. Porque só essa primeira parte aqui de B até C, ela tá no meio. Ela tá no meio. E ele quer que fique exatamente menor do que as duas simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. Então, não é de B até E, porque de B até C, ela tá entre. Bom, então, como não é de B até E, vamos ver de C até D? Pô, de C até D, eu tenho, sim, que ela está menor. Mas olhe que a alternativa E, que é a alternativa certa, ela mostra com mais cuidado, certo? Por quê? Porque seria de C até D? Não, não só de C até D, mas de C até E. Pode ver que o comando foi qual é o maior intervalo, não é o menor? A gente quer o maior intervalo em que essa função ela fique menor do que as outras duas. Então entenda que, poxa, professor, será que eu entendi bem? Entendeu. Porque de C até D é uma resposta verdadeira? É, mas de C até E é uma resposta que é o comando da questão. Entenda que de C até D é um intervalo menor do que de C até E. E ele quer o maior intervalo. Então a resposta é a letra E. Acabou, meus amores. Gente, é loucura. Pessoal, Enem, se tu quiseres, essa turma está prontíssima. Se tu quiseres, Enem, essa turma está pronta. Pode colocar uma questãozinha dessa, vai dar certo demais. Demais. Diga vocês, e aí, o que é que vocês acharam dessa questão? Boa, ruim, regular, mais ou menos? Professor, não entendi. A gente precisa saber se vai dar certo ou não, tá? Então, agora, na página 119, a questão 14, certo? Na página 119, a questão 14. Vamos lá. Deixa eu ver aqui nos comentários. Nada. Tranquila, né, Renata? Tranquila. É uma questão muito tranquila, tá? Olha outra. Essa aqui foi do Enem, certo? Essa aqui foi do Enem, tá? Vamos ver. Página 119, tá, pessoal? Questão 14. Alguns equipamentos eletrônicos podem queimar durante o funcionamento. Quando sua temperatura interna atinge o valor máximo TM. Então, o valor máximo TM. Para maior durabilidade dos seus produtos, a indústria de eletrônicos conecta sensores de temperatura a esses equipamentos, os quais acionam um sistema de resfriamento interno, ligando quando a temperatura do eletrônico ultrapassa o nível crítico TC. Então, ultrapassou esse, liga. E desligando-o somente quando a temperatura cai. Então, desliga somente quando a temperatura cai para valores inferiores a TM. Então, vamos lá. Quando chega no TC, liga. Quando está esfriando, passou do TM, desliga. Certo? Ok. O gráfico ilustra a oscilação de temperatura
interna de um aparelho eletrônico durante as 6 primeiras horas de funcionamento, mostrando o seu sistema de resfriamento foi acionado algumas vezes. Aí a pergunta da questão: quantas foram as vezes que o sensor de temperatura acionou o sistema ligando-o ou desligando? Ok, então esse ou significa que eu tenho que procurar nos dois. Então vamos lá? O que é que vai acontecer com a função? Temperatura. Nesse primeiro momento aqui, ó, que eu vou chamar de momento 1, vou grifar de vermelho, ó, momento 1, ligou. Por que ligou? Porque passou da temperatura crítica, certo? No momento em que ligou, beleza, chegou aqui, chegou na temperatura máxima, 2. O que é que aconteceu? Desligou. Aí quando desligou, a temperatura voltou a aumentar. Ok, nesse momento aqui, que é o momento 3, ligou de novo. Aí depois de ter ligado, foi, 4, desligou. E aí mais uma vez aumentou a temperatura, o que é que aconteceu? Ligou pela 5ª vez. Então nesse tempo de 6 horas, quantas foram as vezes que o sensor de temperatura acionou o sistema? Resposta: 5 vezes, letra D. Ei, pessoal, de verdade. Sério. Por favor, sério. Tá? Enem, por favor, mantenha esse tipo de questão. Por favor, certo? Porque nesse estilo de questão, de verdade, o teu TRI, ele pipoca nas alturas. Gente, você tem que levar em conta, por mais que isso não aconteça, porque por mais que isso possa não acontecer, pense assim, essa todo mundo vai acertar. Então você tem que acertar. Se você quer, então imagina eu. Para garantir a aprovação de vocês, imagina eu. Quero muito. Gente, olha a questão 17 na página 121. Olha para essa questão 17. De verdade. Vou fazer aqui com vocês. Vou botar para vocês. Outra do Enem, tá? Outra do Enem. Essa daqui, ela foi um pouquinho mais complicada da galera interpretar, mas é tranquila também, tá? Olha para essa questão 17. Um investidor iniciante observou o gráfico que apresenta a evolução dos valores de duas criptomoedas A e B em relação ao tempo. Durante horas consecutivas, esses valores foram observados em 9 instantes, representados por horas exatas. Ok, perfeito. Então, observem que aqui no X eu tenho a criptomoeda A. E aqui no Y eu tenho a criptomoeda B. Então, a gente vai rodar nesse gráfico para tentar entender o que é que a questão pede. Vamos lá ver o que a questão pede? Em quantos desses instantes a criptomoeda A estava mais valorizada que a criptomoeda B? Então, vamos botar aqui, ó. Criptomoeda A estava mais valorizada do que a criptomoeda B. Bom, gente, vamos começar com um pequeno teste, tá? Vamos começar com um pequeno teste. E vamos começar da seguinte maneira. Eu vou botar aqui, tá aqui, 9 horas, certo? De 9 horas, o ponto que eu tô marcando... Deixa eu botar de outra corzinha, tá? Porque aí fica melhor. De 9 horas, o ponto que eu tô marcando, ele tá aqui, certo? Quanto valia a criptomoeda A? R$3.000. Quanto valia a criptomoeda B? Menos de R$1.000. Então, quando a criptomoeda A valia 3.000, nesse horário, a criptomoeda B valia menos de 1.000. Então, como ele quer os momentos em que A está mais valorizada, então esse é um momento, às 9 horas. Certo? Às 9 horas. Temos o primeiro momento. Vamos para o segundo momento? Por exemplo, às 10 horas. Olha direitinho, pessoal. Às 10 horas. Vou marcar aqui de azul. 10 horas. O que é que está acontecendo? Vamos ver às 10 horas? A gente tem aqui um valor para a criptomoeda A que é 2.000. Qual é o valor para a criptomoeda B nesse horário? 2.000 também. Então perceba que está igual.
E a questão pede quando é que A está mais valorizada que B. A mais que B. Então, como aí as duas estão com o mesmo valor, então 10 não é um horário que eu quero. Aí passou o horário, 11 horas. Vamos ver as 11 horas? Às 11 horas eu estou destacando de amarelo. O que é que está acontecendo às 11 horas? Às 11 horas, a criptomoeda A está valendo 4.000 e a B também está valendo 4.000. Então, não é um horário que eu vou marcar. E assim, eu vou procurando todos os valores em que A está maior que B. Então, vamos lá. 9 horas foi o primeiro horário que a gente marcou. 10 não está valendo. 11 também não. 12. No 12, a criptomoeda A está entre 5 e 6. E a B está 3. Então, esse é um horário que ela está mais valorizada. Certo? Então, 9, depois 12 horas. Tá? Vamos ver outro horário? 13. Às 13 horas. Eu já vou marcar aqui dando spoiler, tá? Porque às 13 horas a criptomoeda A está valendo 6.000 e a B pouco mais de 1.000, mas menos de 2, né? Então, 13 horas é um horário em que a criptomoeda A está valendo mais que a B. Pessoal, vamos procurar as demais? Vamos lá. Às 14 horas, você tem a A entre 3 e 4 e a B igual a 2, certo? Então, tá tudo certo. Às 15 horas não, né? Às 15 horas a A está entre 2 e 3 e a B está 4. Às 16, a B está 5 e a A está 1. E às 17 também não. Então, são quantos horários em que a criptomoeda A está mais valorizada do que a B, pessoal? Seria exatamente em 4 momentos. Às 9, às 12, às 13 e às 14 horas. Tá certo? Então, a resposta aí seria a letra B. Exatamente, Vini, letra B. Gente, e Renata, comenta aí, vai. Comenta. Bia, comenta. Eu não sei se Rebeca tá assistindo essa segunda parte, certo? Se não tiver, não tem problema não. A bichinha, ela hoje passou o dia todo na escola. Todo. Denis, daria para traçar uma linha nos pontos em que X e Y forem iguais e analisar mais rapidamente. Essa questão estava no meu primeiro Enem. Chutei tão lindo, não sabia ler um gráfico. É isso, Rebeca. É isso, Rebeca. A sugestão de Denis, ela é sensacional, certo? Porque existe uma função... Denis foi bem, tá? Isso aí é um bizu, certo? Pessoal, existe uma função que a gente chama de f de x igual a x. Essa função ela é conhecida como função identidade, tá? Função identidade. Meus amores, a função identidade é tipo assim, quanto é que seria o f de 1? 1. Quanto é que seria o f de 2? 2. Então, você vai marcando os pontos onde essa função é igual, tá? 1 e 1, 2 e 2 e assim vai. Então, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo marcar aqui para vocês de outra coisinha. 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3, 4 e 4, 5 e 5, 6 e 6 e assim vai. Agora eu vou traçar uma reta, tá? Passando por esses pontos. Olha o bizu do Denis aí, viu, gente? Olha o bizu do Denis. Tracei aqui a reta passando por esses pontos, certo? No momento que eu traçar a reta passando por esses pontos, aqui é onde B é maior. Pode observar. Aqui é onde A é maior. E claro, se o ponto está na reta, é onde eles são iguais. Então, fez isso, você pode perceber que só tem 4 ali, onde A é maior. E aí, o bizu do Denis, ajudou ou não? Esse bizu é dele, viu? É dele, viu? O homem é uma máquina. O homem é fera demais. Denis é o nome da fera. Denis. É isso, Denis. Então, totalmente correto seu bizu. De verdade mesmo. Agora, é aquilo que eu falei, pessoal. É conhecimento sobre as principais funções, certo? Porque uma questão que ela parece ser difícil e ela pode ser resolvida mais fácil, certo? Bem mais rápido. Poxa, tem muita questão boa, pessoal. Muita questão boa do Enem. Por exemplo, tem a 18, tá? Mas eu vou resolver ela depois. Eu quero resolver agora com vocês algumas que parecem ser mais difíceis, mas não são, tá? Por exemplo, na página 113, eu queria fazer com vocês a questão 4. Na página 113,
a questão 4. Vou destacar aqui para vocês, certo? Página 113, questão 4, tá? Então, ok. Vamos lá, tá aqui a questão 4, tá? Página 113, vamos lá. A frequência cardíaca durante o exercício pode ajudar na perda de peso e na queima de gordura. Segundo especialistas do site Medical News Today, a frequência cardíaca máxima é de 220 batimentos por minuto. Tá, vamos destacar isso aqui. A frequência cardíaca máxima é de 220 batimentos por minuto. Para determinar o valor máximo adequado, ó, que a questão vai lhe ensinar como é que deve fazer. Para um indivíduo, considerando a idade, basta fazer o seguinte cálculo. Então, vamos lá? Qual é o cálculo que a gente vai fazer? Vamos lá. Eu vou anotar aqui, tá? O valor máximo adequado, certo? O que é que a gente vai fazer? Ele bota aqui, considere o seguinte cálculo. Frequência cardíaca máxima menos a idade. Então, eu vou pegar a frequência cardíaca máxima, que ele já disse na questão, é 220. E subtrair da idade, certo? Aí o que é que vai acontecer? Quando você fizer isso, agora ele fala alguma coisa a mais? De acordo com a Associação Médica Americana do Coração, certo? Durante o exercício, a frequência cardíaca deve ficar entre 50% e 85% do valor máximo. Então, a frequência deve ficar entre 50% e 85%. 50% e 85%. Tá. Vamos ver o que a questão pede? O gráfico a seguir mostra a taxa de batimentos cardíacos de uma pessoa que tem 20 anos durante a prática de exercícios físicos por 1 hora em um determinado dia. Em que momentos do treino dessa pessoa, a taxa de batimentos cardíacos estava de acordo com o recomendado por especialistas? Então, o recomendado seria o quê? 50% do valor máximo a 85%, certo? Então, vamos pensar, para uma pessoa de 20 anos de idade, o valor máximo seria 220 menos 20. Isso aí dá quanto, pessoas? 200. Quando eu faço 50% de 200, 50% de 200 dá quanto? 100. E quanto seria 85% de 200? Meus amores, é continha, tá? 170. Bom, então a taxa de batimento dessa pessoa, ela tem que estar entre 100 e 170. Então o que é que eu vou fazer? Eu já vou marcando aqui, Rebeca, ó. Porque agora eu manjo do gráfico. Eu vou marcando 100, certo? Marquei errado aqui ainda, viu? Vamos lá. Vou marcar aqui o 100, certo? Tá aqui o 100, foi. Tá? E depois de marcar o 100, eu tô quase desistindo aqui, ó. Ixi, Maria, marcou muito em cima. Vou botar assim, ó, vai na mão mesmo. Depois de marcar o 100, eu vou marcar quem? Eu vou marcar o 170, tá? Entre 200 e 150, pessoal, entre 200 e 150, a gente tem 175, tá? Então, aqui, mais ou menos, seria 175. Vou marcar aqui, ó. Certo. Então, qual é o momento em que ele vai estar em desacordo? Foi isso aí que Bia chamou a minha atenção ali. Muito obrigado, Bia. Então, qual é o momento que ele está em desacordo, né? Abaixo de 100 é o problema, tá? Ó. Abaixo de 100 é o problema. Porque ele tem que estar entre 50% e 85% dessa taxa de batimento. Então, nesses primeiros minutos aqui, ó, nesses primeiros minutos, daqui até aqui, ó, a gente tem um desacordo, certo? Ou seja, acima de 10 minutos. Aqui, nessa parte final, você vai ver também que está em desacordo, porque os dois estão abaixo de 100. E, além disso, existe uma partezinha aqui que com certeza está abaixo de 170, tá? Porque ali onde eu marquei é o 175. Então,
está acima de 170. Não pode, não pode, tá? Então, o que é que tem que acontecer? Para estar em desacordo, a gente tem ali nos 12 primeiros minutos, na metade do treino e depois nos minutos finais, nos 5 minutos finais. Então, a resposta aqui vai ser qual letra? Letra D. Nos primeiros 12 minutos, na metade do treino e nos 5 minutos, ele está em total desacordo com a recomendação dada. Acabou. Mas essa questão ela foi muito boa. Ela não foi do Enem, tá? Eu não lembro se ela foi da Unicamp ou da FUVEST. Mas foi uma questão muito boa. Por quê? Porque ele explorou o conceito de função, de domínio, de contradomínio imagem, sendo que ele fez isso de uma maneira aplicada, tá? E aí eu quero saber de vocês agora o que é que vocês acharam dessa questão. Vocês acharam uma questão boa? Acharam uma questão fácil? Acharam uma questão difícil? O que é que vocês acharam aí? Estou selecionando outra questão aqui, na página 117, a questão 10. Tá? Página 117, questão 10. Deixa eu ver aqui o que o pessoal achou da questão. Até que é simples, mas precisa se atentar. Ah, com certeza. Achei boa, parece difícil, mas é tranquila. Assim, gente, é uma questão de leitura, de verdade. E eu não estou dizendo que é fácil, não. Estou dizendo que é uma questão de leitura. Se você ler com calma, você vai perceber que é uma questão boa de ser feita, tá? Agora é o que o Vinícius falou. Precisa se atentar, certo? Às vezes, e isso para vocês perceberem, imagina, essa questão aqui é uma questão que ela naturalmente na prova do Enem iria ocupar uma parte muito grande da folha, certo? Porque aqui eu diminuí a fonte e tudo mais, mas ela iria ocupar uma parte muito boa, tá, da folha. Aí assim, a galera ia achar uma questão grande, ia achar uma questão confusa, muita informação, não sei o que e tudo mais, mas assim, é uma questão boa, tá? Essa daqui, por exemplo, essa daqui é uma questão também muito boa. Ia dizer que era leitura mesmo, pois eu não tinha prestado atenção no desacordo. E quando eu li, inclusive, mesmo sabendo que era desacordo mentalmente, a Bia até chamou minha atenção de forma correta. É desacordo, professor. É isso mesmo. A gente tá falando de desacordo, tá certo? Tá. Vamos para a próxima questão, que é a questão número 10. Ó. Num dia de tempestade, a alteração na profundidade de um rio, num determinado local, foi registrada durante um período de 4 horas. Os resultados estão indicados num gráfico de linhas. Nele, a profundidade H registrada às 13 horas não foi anotada. E a partir de H, cada unidade sobre o eixo vertical representa 1 metro. Ok, pessoas, então cada quadradinho desse daqui, só para vocês entenderem o que a questão quis dizer, cada quadradinho desse daqui, ó, representa 1 metro, tá? O que vai tornar a questão fácil para a gente. Vamos ver. Foi informado que entre 15 e 16 horas, vamos ver o que é que aconteceu, entre 15 e 16 horas, a profundidade do rio diminuiu em 10%. Pessoal, vamos ver aqui, 15 e 16 diminuiu 10%. Você que está com o livro, seja o livro digital, certo? Ou seja o livro físico, você vai perceber que diminuíram 2 quadradinhos. Vocês estão vendo isso, pessoal? São 2 quadradinhos que diminuiu, tá? Então, o que é que você está querendo dizer com isso, professor? Que 10% aqui seriam 2 quadradinhos. Ou seja, quantos metros? 2 metros, tá? Olha que tranquilo. Olha que tranquilo. Vamos ver o que a questão pede? Às 16 horas, qual é a profundidade do rio em metro no local onde foram feitos os registros? Pessoas, de verdade, se 10% é 2 metros, então 100%, só para ficar mais fácil de vocês entenderem, 100% seria quantos metros? Seria 20 metros, tá? 20 metros. Então, entenda que aqui eu estou na maior profundidade. Às 3 horas eu estou na maior profundidade do rio, que seria o quê? 20 metros. Quando eu diminuo 2 quadradinhos, tá certo? Eu estou tirando 10%. Então, quando você tira esses 10%, você está tirando 20, você está tirando 2 de 20, né? E aí você fica com quanto?
18. Então a resposta seria a letra A. Às 16 horas, a profundidade do rio seria 18 metros, tá certo? 20 metros é o total, tá bom? E aí, às 16 horas, diminuiu, é 18 metros. E aí, pessoas, o que é que vocês acharam dessa questão também? Fala aí, tá? Fala aí, porque a gente tem que comentar para eu saber de vocês qual é o maior problema de vocês nessas questões. Entendeu? Qual é o maior problema de vocês nessas questões? E aí? Tranquila, né? Ah, professor, não entendi porque um metro equivale a 10%. Certo. Na verdade, os 10% ali são 2 metros, né? Deixa eu ver aqui. Na verdade, os 10% são 2 metros, tá, Rebeca? 10%, na verdade, ali, ele coloca como 2. Porque ele coloca, ó, vamos repetir. Foi informado que entre 15 e 16 horas a profundidade do rio diminuiu 10%. Então, na questão, cada quadrado foi dito, ó, a partir de H, cada unidade sobre o eixo vertical representa 1 metro. Então, cada unidade representa 1 metro. Então, cada quadradinho desse, para cima ou para baixo, é 1 metro. Certo? Foi dito pela questão. Deixa eu ver se eu grifo aqui, para não restar dúvida para você. Ó, cada unidade sobre o eixo vertical representa 1 metro. Então, nesse caso, 2 quadradinhos foi o que diminuiu das 15 horas até as 16. Certo? Das 15 até as 16 diminuiu 2 quadradinhos, que é justamente esses dois aqui, ó. Um quadradinho aqui, 2 quadradinhos aqui, ó. São 2 quadradinhos que diminuem. Então, por isso, os 10% são 2 metros. Tá? Vou procurar outra questão pra gente fazer. Gente, eu vou pegar uma questão que ela seja um pouquinho mais complexa. Certo? Não vou mentir pra vocês. Vou pegar uma questão que ela seja um pouquinho mais complexa. Tá? E a partir de agora, comecem a anotar as observações, porque a gente vai ter informações gerais sobre as funções, tá bom? São informações gerais e que elas serão valiosíssimas lá na frente. Professor, como assim? Porque eu vou estar dando observações agora sobre funções que a gente vai ver lá na frente, tá bom? Vamos ao que interessa. Bom, considere o quadrado de lado A maior que zero, exibido na figura abaixo. Seja a de x a função que associa cada x à área da região indicada pela cor cinza. O gráfico da função y igual a de x no plano cartesiano é dada por... Caramba, então a gente tem que ver qual é o gráfico da função quando o x aí aumenta ou diminui, certo? Quando o x aí aumenta ou diminui, o que é que acontece com a área, né? Se ela aumenta linearmente, se ela não aumenta e por aí vai. Parece ser uma questão muito difícil, mas a gente vai pensar em área primeiro, tá certo? Ela vai pensar em área, tá? Olha só, vamos lá. Se esse pedacinho aqui é A, ou seja, se o lado do quadrado é A, eu acredito que vocês entendem que esse pedacinho aqui seria A menos X. Bota aí no chat para mim se vocês entendem isso. É A menos X. Do mesmo jeito, aqui vai ser A e aqui vai ser A menos X. Certo? Como é que eu encontro a área que está de cinza? É só você pegar a área do quadrado, e retira os dois triângulos. Escuta o que eu estou falando com muita atenção. Para você encontrar a área que está de cinza, você pega a área do quadrado e retira os dois triângulos que estão de branco. Vocês entendem isso? Bota no chat para eu saber se vocês entenderam. Pega a área do quadrado e retira os dois triângulos. Bom, já eu digo, Mário, já eu digo, meu querido. Então, olha só. Eu vou pegar a área do quadrado, tá? Então, A de x, ou seja, a área dessa parte de cinza, a área da parte de cinza, vai ser igual à área do quadrado, eu vou indicar assim, menos
duas vezes a área do triângulo, porque são dois triângulos iguais. Então, A de x, ela vai ficar como, pessoal? Lembrando que A é um valor, tá? É um valor. A é um valor, A é um número, certo? Então, só para vocês entenderem melhor, porque eu quero muito que fique claro para vocês. A é uma constante. Tá bom? A é uma constante, é um número. Então, como é que vai ficar a área do quadrado? A ao quadrado. A área do quadrado é a medida do seu lado ao quadrado. Duas vezes o triângulo. Como é que eu calculo a área do triângulo, meus amores? É a base. Estou fazendo de um triângulozinho desse aqui, tá? Vezes a altura. Dividido por quem? Por 2. Meus amores, me acompanha sem medo. Confia em mim, certo? Imagina nesse momento que eu estou segurando a tua mão, tá? Confia em mim. A área do quadrado menos duas vezes a área do triângulo, certo? Agora a gente vai cancelar esse 2 com esse 2, porque em cima está multiplicando, embaixo está dividindo. E você vai ficar com a expressão que é assim, ó. A de x é igual a ao quadrado menos a vezes a vai ficar a ao quadrado. E a vezes x vai ficar menos ax. Aí, olha só, fazendo o jogo de sinal agora, a gente vai ter, ó, a ao quadrado menos a ao quadrado, menos com menos vai ficar mais ax. Ou seja, a ao quadrado menos a ao quadrado vai embora. Então, a área em função de x vai ser ax. Tá certo? Ax. Imagina que isso aí seja um número, tá? Para vocês entenderem, é como se tivesse assim, ó, 2x, 3x, 5x, 7x, é como se eu tivesse um número no lugar desse a. Pessoal, o gráfico que representa essa função é uma função linear. Toda vida que você vir um número multiplicado por x, nós dizemos que essa função é uma função linear. E uma função linear tem como seu gráfico representado por meio de uma reta. Mas não é qualquer reta. Ela obrigatoriamente passa pela origem, ou seja, por qual ponto? 0, 0. Então a resposta, como Mário, agora sim, Mário, bem colocou, é a letra D. Tá certo, pessoal? Então a letra D é a correta. Tá? Acabou. Certo? Agora, gente, de verdade, eu sei que às vezes bate a insegurança, tá, Yasmin? Eu sei demais. E eu entendo, como professor, eu entendo vocês. Mas, como uma vez eu ouvi, e eu levo isso pra minha vida, tá? A gente precisa, em algum momento da vida, passar por momentos de desconforto e momentos que são, no caso aí, eu preciso ler uma coisa difícil, eu preciso resolver uma questão difícil. Porque quando eu passo por isso, eu entro em outro patamar mental, né? Então, assim, passou por isso, você pensa, cara, eu quero fazer mais dessa. Consegui entender, eu quero fazer mais dessa. Certo? Não sei se eu tô pronto pro Enem ainda, botar uma dessa, mas que eu queria ver se eu conseguia entender, eu queria. Então eu vou perguntar para vocês, vocês tiveram dúvida? Vocês querem que eu tire dúvida? Pode falar, enquanto eu seleciono outra questão aqui. Entendeu, né, Bia? Show de bola, show de bola. O Vini, o Mário já responderam aí também, show de bola. Vou botando aqui outra questão, mas se tiver dúvida eu volto nela. Tá? Se tiver dúvida eu volto nela. Deu para entender, né, Yasmin? Sem dúvidas. Eu fiquei um pouco confusa, professor, mas entendi depois. Show, Paulinha. Show, show. Rebeca ainda não respondeu, viu? Rebeca aí tá no off do off. Rebeca. Eu cobrando o pessoal aqui. Ah, meu Deus do céu.
Eu tava lembrando, Bia, né, que você comentou sobre o período, né, que a gente dava aula online e não entendeu? Show, vamos voltar. Peraí. É, certo, perfeito, perfeito. Vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar. Rebeca, o comando da questão é o seguinte: qual desses gráficos representa a área que está de cinza? Certo? Qual desses gráficos representa a área que ele está de cinza? E essa questão, ela é pautada no seguinte: poxa, tu tem que entender que dependendo do X, não é, Rebeca? Dependendo do X, eu estou conversando diretamente com você agora, tá certo? Dependendo do X, esse valor aí da área, ele pode aumentar ou diminuir, certo? Mas como é que ele aumenta? Como é que ele diminui? Tá? Então, para isso eu vou montar uma função para entender que gráfico é esse, certo? Como é que eu monto essa função? Vamos pensar que eu quero a área de cinza e não existe uma fórmula para a área de cinza. Então eu vou calcular a área do quadrado e retirar os triângulos. Vai botando para mim no chat se você está entendendo. Essa parte você entendeu? Então eu vou montar uma função que é a área do quadrado menos a área dos dois triângulos. Como é que eu calculo a área do quadrado? É o lado elevado ao quadrado. Como é que eu calculo a área do triângulo? Base vezes a altura dividido por 2. Nesse caso, eu usei um dos triângulos, vai dar a mesma coisa. A base é A e a altura seria A menos X. Então, como sou 2, eu multiplico por 2. Veja se você entendeu essa parte. O que é que eu fiz depois disso agora, Rebeca? Eu fiz conta. Nesse momento que eu estou falando, eu estou exatamente nessa parte que está de verde aqui. Eu estou fazendo conta. Então, poxa, eu fiz a distributiva, certo? Ficou A ao quadrado menos AX. Não esquece de colocar entre parênteses, porque tem um menos aqui, tá bom? Aí, beleza. A ao quadrado menos AX, cancelou o A, tal. Cheguei nessa função. E agora? E agora que a gente, Rebeca, precisa ter conhecimento de algumas funções. E aí é que entra o conhecimento que eu falei para vocês. Gente, eu vou dar spoiler de todas as aulas que vão vir lá na frente. Porque a gente vai falar muito desses nomes. Mas se vocês estiverem fazendo simulado e vocês verem o simulado, você não precisa ficar assustada, tá? Toda vida que eu tenho AX, esse A que tá aí, esse Azinho, ele é uma constante, ele é um número. Então é como se o A fosse 2, fosse 3, fosse 5, tanto faz. É como se eu tivesse 2x, 3x, 5x. É como se essa função AX fosse uma dessas que está aí do lado. Certo? E como é o gráfico de uma função dessa? Essa lei de formação me diz, Rebeca, e aí é uma informação prévia e que você vai anotar isso, toda vida que eu tiver uma função do tipo AX, tá, Bia? Toda vida que eu tiver uma função do tipo AX, Denis, isso daí é uma função linear. Ou seja, é uma reta que passa pela origem. Tudo bem? Então, isso daí é um conhecimento prévio que a gente vai ter para poder responder questões como essa mais na frente. Agora, vocês estão sabendo, tudo que tiver nesse modelo é uma função linear, certo? Quer ver um exemplo muito simples? Vocês lembram de duas grandezas quando elas são diretamente proporcionais? Eu tenho todos os arquivos aqui. Observa, deixa eu colocar aqui, grandezas diretamente proporcionais, eu resolvi, que eu sei, tá aqui, ó. Pega. Ó, grandezas diretamente, olha o quadradinho que tá destacado de azul, Rebeca. Olha esse quadradinho que está destacado de azul, Bia. Olha, Yasmin. O que é que você está vendo? Y igual a Kx. E eu falei para vocês que K é uma constante. Então, nesse caso, Y igual a Kx, desse jeito que está aí, eu peço para que você olhe com muito carinho. Olha para isso que está de azul e olha para isso daqui que está de amarelo. Exatamente. Olha para isso que está aqui e olha para isso que está aqui. Certo? Então, observe que o gráfico lá
das grandezas diretamente proporcional é uma reta, é linear por conta da lei de formação que ela traz pra gente, que é uma lei de formação linear. Então, toda vida que tu vê um negócio desse modelo, é uma função linear, certo? Então, nenhuma das outras respostas está correta, apenas a letra D. Olha, gente, de verdade, pessoal, olha, vocês podem não gostar de matemática, eu aceito. Agora, dizer que as coisas não fazem sentido, não é bem assim, não. Porque fazem. E elas estão muito interligadas. Eu só consigo justificar o gráfico da função das grandezas diretamente proporcional porque eu sei o que é uma função linear. E quando eu falar de função afim, aí você vai olhar e dizer assim, que isso, cara? Agora tudo faz sentido. Aí eu vou falar de PA, que é função afim, que é função linear, você vai dizer assim, amigo, isso vai parar quando? Exatamente. Bia, exatamente. Gostei, professor. Você entrega na nossa cara de um jeito muito elegante. Mostra que já explicou. Mas eu já expliquei isso. Entendeu? E que bom que tem tudo salvo, porque depois você pode olhar. Mas é aquela coisa. Deixa eu dizer outro bizu pra vocês, tá? E eu não sei se vocês sabem, pessoal, mas Bizu foi um matemático. Bizu, tá? Ele foi um matemático francês, Etienne Bizu, certo? Que ele foi muito famoso por ensinar as pessoas um jeito prático e rápido. Por isso que quando as pessoas... Eu não sei se vocês falam isso no seu dia a dia, tá? Mas eu falo muito. Dá um bizu aqui pra vocês. O que é o bizu? O bizu é um jeito rápido e prático de vocês pensarem. Mas toda vida que o gráfico ele for linear, que ele for uma reta, você pode... Gente, preste atenção, liga os pontos. Gráfico linear. Lindo, gráfico linear. O gráfico é uma reta. Qual gráfico que também é uma reta? Das grandezas o quê? Diretamente o quê? Proporcionais. E as grandezas diretamente proporcionais, a gente pode fazer uma regra de 3. Então, meio que, quando a função é linear, qualquer valor que eu tenho aqui, ó, para x, eu posso fazer uma regra de 3 para achar o valor de y, meu amor. Gente, de verdade. Eu tento, mas eu não consigo. Quanto mais eu paro de falar, mais eu quero falar para vocês diversas situações. Sério, de verdade, diversas situações. Tu vai olhar para uma reta agora de uma maneira diferente. Eu quero que você olhe para a reta agora de uma maneira diferente. Certo? Rebeca, você entendeu? Bia, ficou claro? Paulinha gostou do bizu, não foi, Paulinha? Denis, tudo certo? Gente, matemática é isso. É interligar as coisas, tá? É interligar as coisas. E o legal, o que eu mais acho interessante em matemática é essa parte, entendeu? As pessoas acham que tá vendo muita letra, tá muito... Cara, mas toda vida que ele falar constante, pensa em um número. Se você não tá confortável, substitui aquilo ali por um número. Não vai ter problema nenhum. A não ser que ele peça o valor dessa constante. Aí vai ter problema, tá? Adoro que a Dilson é a cada mais apaixonado por matemática de todo. Cara, se eu não gostar do que eu tô fazendo, Paula, pô, então por que eu estou fazendo, né? Hein? Eu gosto muito disso daqui. Agora, o que eu não aceito, né? E agora, ainda não terminou a aula, tá, pessoal? Não terminou. Mas o que eu não aceito é a justificativa de alguns alunos, tá? E a gente precisa botar a mão na cabeça para pensar isso. A justificativa de alguns alunos de dizer, às vezes, que é difícil sem ter nem tentado viver esse processo, sem nem ter tentado encarar essa dificuldade de frente. E as pessoas estão com cada vez mais medo de encarar essa dificuldade de frente. Surge uma dificuldade e as pessoas preferem desistir, até porque é mais fácil, né, desistir. Mas eu não quero que vocês sejam assim. Eu quero, quando eu mostro para vocês, Bia, de certa forma, eu tô sendo muito sincero. Eu jogo a responsabilidade para vocês para dizer assim, olha, de uma forma muito elegante, tá aqui. Eu fiz minha parte, certo?
Se você tá com dúvida, tira essa dúvida. Mas eu nunca vou deixar de mostrar que tá tudo interligado e que isso já foi visto. Quando eu faço o planejamento desse curso, pessoal, eu faço um planejamento onde eu posso tá trazendo para vocês, de formato cíclico, todos os assuntos que a gente já viu. Então a gente vai estudar a equação de segundo grau, depois função quadrática, depois a gente vai voltar para a regra de 3, porque eu vou ensinar vocês um macetezinho por meio de regra de 3. E, gente, é isso. Tá bom? Então, só para ficar claro para vocês, tá? Isso é o que eu quero dizer. Pessoas, a matemática, ela é uma linguagem mal compreendida e mal praticada pelas pessoas. Certo? Ela tem uma parte teórica muito forte. Para você fazer a prática muito bem, você tem que entender essa prática, essa parte teórica muito forte. Quer dizer, olha para esse exercício que a gente vai resolver agora. O fisiologista francês, inglês, Archibald Vivian Hill, propôs em seus estudos que a velocidade V de contração do músculo, ao ser submetido a um peso P, é dado pela equação P mais A vezes V mais B igual a K, com A, B e K constantes. Gente, olha só como a interpretação é importante. Se eu escrevo uma equação como essa, P mais A vezes V mais B igual a K. Olha como a informação é importante. Eu vou marcar quem são as constantes. A, B e K. Gente, o que não é constante, eu gostaria que vocês escrevessem para mim. O que não é constante é o quê? O que não é constante é o quê? Ah, professor, é o P e o V. Não, eu estou perguntando o que eles são. Ou ele é uma coisa, ou ele é constante. O que não é constante é o quê? Pensando em termos de matemática. Quem pensou, mesmo não tendo escrito, quem pensou em variável, então entenda, P e V são variáveis. Então, se A, B e K são constantes, não muda. Então, Paulinha, o peso e essa velocidade, elas são o quê? Variáveis. Certo? Aí vamos continuar a leitura. Um fisioterapeuta, com o intuito de maximizar o efeito benéfico dos exercícios que recomendariam de seus pacientes, quis estudar essa equação. Ou seja, ele quis dar uma analisada. E classificou dessa forma. Vamos ver. Então, a classificação é semirreta oblíqua. Gente, vocês vão anotar no livro de vocês o que eu estou anotando, tá? O que seria uma semirreta oblíqua? Seria uma função linear. Pode anotar, isso é outro nome para a função linear. Professor, mas por que ele bota semirreta oblíqua? É uma semirreta que ela tem uma determinada angulação, certo? Quando a gente olha para a função linear aqui, ó, ela não tem um ângulo em relação ao x. Então, quando existe esse ângulo, a gente diz que é uma semirreta oblíqua, tá certo? Então, uma semirreta oblíqua é uma função linear. Semirreta horizontal. Uma semirreta horizontal, pessoal, é uma função constante. Uma semirreta horizontal, ela é uma função constante. Tá certo? Aí, olha, ramo de parábola. Pessoal, ramo de parábola, ela é uma função quadrática. Tá? Quadrática. E eu vou colocar aqui cada uma delas. Então, deixa eu destacar aqui para vocês. Ó. Vamos lá. O que seria a função linear? Vamos lá. Função linear. Tá aqui, ó. O que seria, vou botar aqui embaixo, linear. O que seria a função constante? Eu vou representar nesse mesmo gráfico aqui, ó. Constante. Certo? Aí vamos representar as outras funções. Ramo de parábola. Professor, ramo de parábola. Pessoal, ramo é uma parte, tá? É um pedaço. Então, ramo de parábola, entende-se um pedaço da parábola. Então, um pedaço da parábola seria uma coisa assim, ó.
certo? Agora, cuidado, tá? Porque ele parece muito com uma coisa que a gente chama de hipérbole, tá certo? Tanto que eu acho melhor, para não atrapalhar vocês, que eu desenhe desse jeito aqui, ó. Tá? Isso é um ramo de parábola. Ramo de parábola. Tá? Aí nós temos o arco de circunferência, que isso daí a gente entra depois, e nós temos o ramo de hipérbole, certo? O ramo de hipérbole, pessoal, é para a função exponencial e outra que a gente já falou aqui, tá? Função que a gente chama de função recíproca. Para quem não lembra do que seria a função recíproca, deixa eu voltar lá em cima. Tá aqui ela, ó. A função recíproca é essa, ó, f de x igual a 1 sobre x. Isso é uma função recíproca, certo? Então, indo lá embaixo, ó, a função recíproca, o gráfico dela é uma hipérbole, tá? Ramo de hipérbole também. Vamos ver a questão. Um fisioterapeuta analisou a dependência entre V e P na equação de Hill e a classificou de acordo com a sua representação geométrica no plano cartesiano, utilizando o par de coordenadas PV. Admita que K é maior que zero. Meus amores, então deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês estão vendo como é o que ele quer? É P e V. Aí eu vou perguntar para vocês, e enquanto eu copio e colo isso daqui, eu queria saber de vocês. Se ele escreveu P e V desse jeito, eu quero saber quem é a variável dependente e quem é a independente. Bota aí no chat para mim. Quem é a dependente e quem é a independente. A função logarítmica se enquadraria em qual? Ramo de hipérbole, Denis. Ramo de hipérbole. A log, ela seria ramo de hipérbole. Tá? E aí, pessoal, quando você vê o ponto desse jeito aqui, sem medo, tá, pessoal? Aqui pode ter certeza, você nunca será julgado, nunca. Quando você vê desse jeito aqui, ó, PV, desse jeito, quem é a variável dependente e quem é a independente? P é a independente e V é a dependente, Bia, você foi cirúrgica e completamente correta, tá? Por quê? Porque exatamente, Rebeca, exatamente. Porque a gente sempre pensa, esse é o X e esse é o Y, sempre, tá? Professor, isso vai alterar em quê? Porque quando você for fazer qualquer coisa com a função, o Y ele sempre fica isolado para você entender a lei de formação. Então, como o Y fica isolado, a gente tem que ter o trabalho de isolar o V aqui. Para isolar o V, o que é que a gente vai fazer? Primeiro, esse P mais A que está multiplicando, eu vou passar para o outro lado dividindo. Aí vai ficar assim, ó, K dividido por P mais A. Certo? E esse B que está somando, eu vou passar para o outro lado subtraindo. Então, isso daqui vai ficar K dividido por P mais A menos B. Lembrando que eu vou marcar novamente as constantes, Rebeca. Agora você tem dificuldade nessa parte, tá, Rebeca? Então presta bastante atenção. Todos os outros também devem prestar atenção, mas eu estou chamando Rebeca porque ela teve dificuldade na outra, porque não tratava de números, e agora a gente vai usar de novo essa brincadeira. Ó, K é constante, B é constante, A é constante. Qual é a única coisa que está mudando aqui? A única coisa que muda para a gente é o valor de P. Então, para cada valor de P, eu tenho um valor de quem? De V. Certo? Então, a minha função tem uma variável no denominador. Essa função que ela tem a variável no denominador, ela se parece muito com essa daqui que a gente viu logo no início, não foi, ó? Com essa daqui, certo? Essa função lá de baixo, ela se parece muito com essa que a gente está vendo aí.
E só por se parecer muito com essa, ter a mesma. Ah, professor, mas tem esse negócio aqui e tudo mais. Não interfere, não? Não interfere, não. Não interfere, não. Então, só dela ter essa variável aqui só no denominador, o gráfico dessa função vai ser o mesmo gráfico da função recíproca, que vai ser uma hipérbole. Certo? Ah, professor, mas como é que eu vou saber disso? Gente, a gente vai trabalhar para poder, dia após dia, você conseguir lidar com essas funções e já saber que tipo de função é essa. Então, por exemplo, ah, professor, não entendi. Dá outro exemplo. Se tu vê uma função assim, ó, 2 sobre x mais 1 mais 7, por exemplo. Que gráfico é esse? Resposta, hipérbole. Hipérbole por quê, professor? Porque ele tem a mesma estrutura que eu tô vendo aí ao lado, ó. Gente, é a lei de formação. O que importa pra gente é a lei de formação. E uma lei de formação bem feita para uma hipérbole é aquela que, uma das, né? Existem várias. Inclusive, meu trabalho de mestrado também é sobre hipérboles. Então, a hipérbole, ela se classifica quando você tem principalmente uma função exponencial, uma função logarítmica, mas uma que o pessoal mal sabe é quando você tem uma variável no denominador. Quando você tem uma variável no denominador, o gráfico vai ser uma hipérbole. Certo? Então, a resposta para essa questão é a letra E. Isso daqui vai ser um ramo de hipérbole. Certinho, pessoal. Bota aí no chat se vocês entenderam, se vocês não entenderam, tá? Professor, não entendi porque de colocar na fração. Era para colocar o V só? Sim, é para colocar o V só. Para você reconhecer a lei de formação de uma função, Paulinha, você precisa isolar a variável dependente, certo? Dependente, tá? E então, nesse caso, precisa deixar o V sozinho para você passar tudo para o outro lado e entender a lei de formação. Como é mesmo uma hipérbole, eu esqueci, certo, Bia? Vou explicar agora. Uma hipérbole é um elemento... Deixa eu ver. Eu vou tentar configurar aqui o computador. Gente, eu tô fazendo ao vivo, tá? Então, por favor, pelo amor de Deus, se der errado, vocês me desculpam. Eu tô configurando agora. Ah, cara. Como eu queria que isso desse certo. Eu vou tentar. Tchananã. Cara, tomara que dê certo. Pera aí. Imagem, navegador. Será, boy? Ok. Paula perguntou assim, ó. Peraí, Denis, a função do tipo arco circular teria algum outro nome? Não tem não. Paula, por que V é dependente e P não? Por conta do modo como o par ordenado está escrito. Certo? O modo como o par ordenado está escrito. PV, que é XY, tá? Só sei o que é hipérbole. Mas eu tava conversando com um professor de português, amigo meu, e assim, hipérbole tem uma relação muito grande, a de matemática muito grande com a do português, tá? Hipérbole, figura de linguagem. Mas é isso mesmo, ó. Hipérbole é o quê? Exagerar intencionalmente. A hipérbole, ela tem uma parte do gráfico dela que ela é crescente demais. É um exagero, literalmente. Certo? E eu estava conversando isso com um professor de literatura, né? Um grande amigo meu. Cara, e tomara que... Vai aparecer umas coisinhas estranhas aí na tela de vocês. Tomara que apareça essa daqui. Será? Ih, deu certo. Pô, será que vai dar certo aqui, hein? Eu vou botar assim, ó. Boy, eu tô muito feliz. Caramba, vocês vão ver ao vivo aqui a gente fazendo a hipérbolezinha aqui, ó. Olha. Gente, no ao vivo, tá? E desculpa aí, viu, galera?
No ao vivo. Deixa eu botar aqui, ajeitar, configurar. Eita. Aqui foi. Ei, no ao vivo, tá? Quem sabe faz ao vivo. A gente vai terminar em grande estilo, certo? GeoGebra é lenda, tá? Caramba. Ei. Galera, foi mal aí, tá? Ei, imitei agora, viu? Bia, agora vai dar certo, tá? Vou mostrar pra vocês o que é uma hipérbole. Eu vou botar aqui, por exemplo, f de x igual a 1 sobre x. Ei, galera, tá aqui a hipérbole. A hipérbole, deixa eu ver aqui. Apareceu pra vocês? Ih, não apareceu não, ó. Ai, que pena, velho, que pena. Que pena. Deixa eu recarregar aqui. Será? Não tá aparecendo. Ah, foi mal, galera. Não dá. Não dá. Me desculpa de verdade mesmo. Não tá aparecendo. Mas eu queria muito, de verdade, que desse certo aqui. Deixa eu ver se eu configuro aqui pra poder aparecer no ao vivo. Não tem problema não. Atualizar a caixa da página atual. Ok, deixa eu ver lá de novo. Não tá dando não. Tá dando não, pessoal, me desculpa, de verdade, eu tentei. Eu juro que eu tentei. Me perdoe mesmo, tá? Eu tentei aqui, mas tem como você ver o gráfico de uma hipérbole, tá? Eu vou mandar no grupo de vocês. E o gráfico de uma hipérbole, ele é uma coisa muito semelhante a isso daqui que eu vou desenhar para vocês no GeoGebra e vou botar no arquivo de vocês, tá? Ó, eu vou dar um print na imagem. Eu acho que agora vai dar certo. Olha aí. Vocês estão vendo aqui, ó? Isso é uma hipérbole, certo? Que hipérbole é essa que eu desenhei no GeoGebra? É 1 sobre x. Essa é a 1 sobre x. Certo? Eu vou desenhar outra, tá? Eu vou desenhar uma que ela é assim, 50 sobre x. Certo? 50 não, vou melhorar. Vou diminuir aqui, vou botar, sei lá, 0,5 vezes x. Certo? E aí eu quero que vocês me respondam o que é que aconteceu. Tá? Vamos analisar os gráficos das funções. Olha bem direitinho para as duas, certo? Essa daqui é a 0,5x e a outra é 1 sobre x. O que é que vocês acham que aconteceu de uma para outra? Observa bem direitinho. Ó. Vocês conseguem concluir o que é que aconteceu? Das duas? Só de olhar para essa porção aqui, ó, basta você ver que a hipérbole ela se aproximou um pouco mais do eixo x, né? Do eixo x e do y, do canteiro ali, vamos dizer, da origem. Então, quanto menor o número que vai estar aqui em cima, certo? Mais próximo ele vai ficar da origem. E quanto maior o número que vai estar ali em cima, mais distante ele vai estar. Certo? E assim, quando eu boto, por exemplo, o gráfico de uma função que seria 1 sobre x mais 1, deixa eu colocar aqui, 1 sobre, só para vocês verem, x mais 1, eu vou tirar o print aqui da tela e quero que vocês me digam o que é que mudou. Olha aí direitinho. O que é que mudou de uma para outra? Essa daqui é a 1 sobre x. Essa daqui é a 1 sobre x mais 1. O que é que mudou de uma para outra? Vocês conseguem ver? O que é que mudou de uma para outra? Olha aí bem direitinho. Gente, para a gente finalizar a aula, tá? Vamos finalizar em grande estilo para vocês verem o que é que vai mudar na hipérbole.
Pensa comigo. Isso, saiu de perto do eixo Y. Pensa comigo, Bia. Qual é o valor... Ô, Denis, olha aí bem direitinho. Qual é o valor que eu não posso colocar aqui? Qual é o valor do X que eu não posso colocar ali? Bota todo mundo aí. Eu quero que todo mundo participe nesse final, tá? Quero que vocês me mostrem que vocês estão aí. Qual é o valor que eu não posso colocar ali? Isso, Denis, isso. O valor que eu não posso colocar aqui é o zero. X não pode ser zero. Aí o que é que aconteceu? Olha bem direitinho aqui, ó. Zero. Aqui eu não posso colocar qual valor? Menos 1. Olha o que está acontecendo aqui, ó. Vocês estão certos, tá, pessoal? Vocês estão certos. Então, cada valor que eu aumento no denominador, a hipérbole ela vai mudando para o lado assim, ó. Certo? Agora deixa eu te falar uma coisa legal. Qual é o valor que eu não posso ter como resultado? Me diga o valor que eu não posso ter como resultado. Denis. E eu falei para vocês lá em cima, viu? Quer que eu mostre, Bia? Qual é o valor que eu não posso ter como resultado? Podem me dizer. Eu não posso ter como resultado o número 0. Aí olha aqui se ela toca no X. Olha aqui. Exatamente. Aí ela não vai tocar. Ela vai chegar bem pertinho, ó. Mas ela não vai tocar. Certo? Ela não vai tocar. Agora, eu vou fazer uma pequena mudança. Tá? Eu vou fazer uma pequena mudança. Ao invés de eu desenhar a hipérbole 1 sobre x mais 1, eu vou desenhar uma hipérbole que é assim. 1 sobre x mais 1, mais 1. Sobre x mais 1, gente, para fechar com chave de ouro. Essa hipérbole aqui que vocês estão vendo, ó, é 1 sobre x mais 1, que é só para a gente terminar com uma funçãozinha igual a essa aqui, ó. Olha aí direitinho. Olha aí. Aí eu vou repetir tudo que eu falei para vocês, certo? Qual é o valor que eu não posso colocar aqui? Menos 1. Aí olha aqui no menos 1. Certo? Qual é o valor que eu não posso ter aqui? 0. Eu não posso ter 0. Mas essa função, ela está somada com quanto? Com 1. Então, eu não posso ter o resultado 1. Não tem como. Porque para eu ter o resultado dessa função igual a 1, essa parte que está circulada tem que ser 0. Então, o resultado da função não pode ser 1. Então, como o resultado da função não pode ser 1, olha aqui, ó. Gente, de verdade mesmo, de verdade, eu, do fundo da minha alma, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Porque o que a gente fez aqui foi explorar todas as funções. E de todos os jeitos possíveis. O contextualizado mais fácil, o contextualizado mais difícil. Clarinha tá por aí, né, Clarinha? O jeito mais complexo, as questões mais fáceis. A gente olhou o gráfico da hipérbole, que é uma coisa que não é feita naturalmente, certo? Pelos professores. Você pode procurar aí, professor. O professor não vai falar sobre o gráfico da hipérbole, tá? Mas é importante. Não é nem já caiu, professor? Tu tá falando assim, mas não é nem já caiu. Já caiu, bebê. Eu tô te falando, já caiu. Certo? Já caiu, tá? Me lembro muito dos gráficos da função quadrática. Exatamente. Tem deslocamento para tudo quanto é canto, tá? Exatamente. Agora, assim, Rebeca, é muito cuidado, é muita questão que você vai resolver. Eu já preparei uma lista extra que eu vou estar disponibilizando para vocês assim que eu tiver um tempinho, tá? Essa semana para mim tá muito corrida. Então, me perdoem se em algum momento eu deixar de responder algum de vocês. Mas, assim, eu já preparei essa lista e já vou lançar para vocês, certo? Muito boa, tá? Muito boa. Pessoas, como eu disse, espero que tenham gostado da aula, tá?
próxima semana, função afim. Estamos quase acabando o módulo 1. E aí, quando o módulo 2 estiver disponível, eu já aviso para vocês, tá? E é isso, pessoas. Não tenho mais o que falar. Só tenho a agradecer a presença de todos vocês na aula. E lembrem-se, tá? Nós precisamos de momentos difíceis para que a gente possa crescer mentalmente, para que a gente possa crescer como pessoa, para que a gente possa ser cada vez melhor. E é isso que eu quero de cada um de vocês. Eu quero que vocês sejam melhores a cada dia. Um beijo no coração de todos vocês e uma boa noite. Tchau, tchau, pessoal. Cheiro!